Se você é um cara que já acompanha a NBA, fica vendo as notícias, vê os jogos, então você já sabe que o Shai foi MVP, tava entre ele e o Nikola, e talvez você tenha até a mesma opinião que eu vou falar nesse vídeo, mas pra poder incluir o pessoal que não entende muito ou também tá chegando agora, MVP é a sigla de Most Valuable Player, que na tradução literal é o jogador mais valioso. É o prêmio individual que literalmente é entregue por aquele jogador que foi o mais valioso da temporada. E nesse ano a disputa estava entre o Nikola Jokic e o Shai Gilgeous-Alexander, que curiosamente nesses playoffs eles se enfrentaram no segundo round em uma série que teve todos os 7 jogos. Então esse time super forte do Thunder, que estatisticamente eu fiz outros vídeos falando sobre, você pode olhar no canal, tem altas chances de ser o campeão, teve um duelo que precisou de todas as partidas para conseguir eliminar o quarto colocado da conferência, que durante a temporada toda sempre teve o time mais fraco do que o KC, né, nessa temporada específica, e a gente pode ver um duelo entre os dois MVPs disputando na mesma série. Geralmente nessa segunda rodada já costuma sair o prêmio de MVP. Eu lembro que quando o Jokic foi MVP em 2021, ele estava sendo MVP durante a série contra o Phoenix Suns, que foi a última vez que eu vi meu time com chances de ser campeão, e ele ganhou o MVP e foi arrastado pelo nosso time, e isso é normal. O MVP não necessariamente costuma ser o campeão, tanto que várias vezes a gente tem conversas sobre MVPs que foram nomeados ao longo da temporada, mas nos playoffs o campeão foi o cara que estava em segundo ou terceiro lugar, e sempre rola esse bate de quem realmente é o MVP. Mas pra gente poder prosseguir com os outros pontos e estatísticas nesse número, eu venho passar esse geralzão pra vocês de quem não sabia e também colocar essa régua aqui no nosso papo de que o prêmio de MVP é de temporada. É uma discussão que tem tanto na internet quanto fora dos Estados Unidos, quando envolve MVP e playoffs, eles serem eliminados, ou então se o Shai, por exemplo, não for campeão, vocês podem ver que esse assunto vai voltar. É um prêmio de temporada regular, não envolve os playoffs. A única coisa que envolveu o debate nos playoffs dessa vez é porque os dois MVPs disputaram durante 7 jogos seguidos numa série de playoffs. E aí o que me instiga a... Nossa, agora eu tô falando tudo bonito, né? Quando vem um psicoanálises, vira outra pessoa. E o que me instiga a fazer um vídeo desse com o título que vocês leram é que, primeiramente, eu sei, e provavelmente talvez alguns não saibam, dos que acompanham inclusive, que o MVP não é feito basicamente só em estatísticas. Se fosse somente estatísticas de quantos pontos fez, quantos rebotes fez, quantas assistências fez, a gente teria MVPs de time que estão tancando, e não é isso que se trata MVP. MVP não é só sobre os melhores jogadores em quadra que mais ajudam o seu time, lembre disso, mais ajudam o seu time, como também depende do time que ele está integrado. Então não tem como o MVP ser um time que tá tancando, que não tá pegando nem play-in, porque um outro jogador e um time de segundo lugar, por exemplo, da conferência, que está fazendo estatísticas iguais, porém abaixo desse jogador do 15ª colocação, dessa fase de tanque. Tanque, pra quem não sabe, é quando o time perde de propósito pra ser ruim mesmo e ter mais chances de ter uma boa pick nos playoffs. Esse cara do time em segundo lugar é um jogador mais valioso do que esse daqui, do time que tá fazendo o tank, porque esse cara tá jogando tão bem quanto esse, só que ele tá conseguindo fazer o time dele ter chances reais de disputar um campeonato. Então o MVP nunca foi somente baseado em estatísticas puras. Esse é o cara que fez mais ponto, esse é o cara que fez mais rebote. Sempre foi usado um âmbito global, envolvendo a performance do jogador dentro da equipe e como essa equipe se desenvolve ao longo da temporada, não contando os playoffs, vamos lembrar bem disso. E é nesse ponto que a gente pega que as estatísticas mais importantes para ser MVP são estatísticas avançadas, aquelas estatísticas que a gente não vê em post de Instagram, que a gente não vê em quadra, aquelas que geralmente tem uma fórmula por trás, não é simplesmente fez uma cesta, aumenta na liderança de pontos. E de todas as estatísticas avançadas que tem no NBA, tem uma porrada, tem estatística de valor ofensivo, valor defensivo, valor ofensivo por 48 minutos, porque pelo visto, se você conta em 48 minutos, que é o tempo de um jogo da NBA, é diferente do que contar em 36. E é com essas estatísticas avançadas que a gente pega tanto essa parte da performance individual quanto a performance do time, que bate justamente, em muitos dos casos, se não o vencedor do MVP, o top 5, o top 3, os finalistas da corrida, que aí alinha com o que a gente tá acostumado a ver. E dessas estatísticas, existem 4 que são as mais importantes. Player Efficiency Rating, que a tradução seria eficiência, igual a gente tem no NBB, por exemplo. Value over Replacement, que seria o valor quando ele é substituído, quando ele tá em quadra. Win Share, o quanto ele em quadra fez parte da vitória daquele time. E Box Plus Minus, que esse é o único que eu realmente tô confuso, mas eu trouxe a tradução para cada um de vocês. Eliminando o mais simples de todo, PER, Player Efficiency Rating. Ele junta toda essa porrada de estatística aqui, que leva em conta tanto as ações ofensivas quanto defensivas do time não, perdão, de você com a equipe, e retira as partes negativas do seu jogo ali durante a partida, né? Então esse é o primeiro que é levado em conta mais do que pontos por partida, rebotes
pontos por partida, é a junção de tudo. Depois nós temos a win share. O win share, ele junta tanto o win share ofensivo como defensivo, falei pra vocês que é uma zona, essas estatísticas avançadas, E como tá bem explicado na IA do Google aqui, ela serve justamente como uma estatística de quantas vitórias a equipe teria a menos se esse jogador não estiver no elenco. Por isso que em vários vídeos eu bati na tecla pra vocês que o Nikola é muito mais importante para o time do Nuggets do que o Shai é importante para o time do KC, mas isso eu vou chegar depois, eu tô dando parâmetro geral pra dar base pros argumentos que eu vou falar com vocês. Value over replacement, e aí o melhor jeito de eu poder explicar é essa resumo aqui. Mede a diferença entre desempenho de um jogador e de um jogador de substituição, calculando o valor que o jogador contribui para a sua equipe acima do valor de um jogador de substituição. Então acho que eu posso dizer aqui, seria por exemplo o Shai sendo o armador titular, e quando o Shai de quadra e entra o segundo armador da equipe, o valor dele quando é substituído. E por último, o meu maior inimigo das estatísticas, Blocks Plus... Nossa, até engasguei. Blocks Plus Minus, que também é uma fórmula aqui, o BPM é calculado a partir de dados de cada jogada, como pontos, rebotes, assistências, e aqui ele mostra que um BPM de 10 mais pode ser considerado um nível Jordan, um All-Star é de 6, um jogador comum chegaria até 4, e é juntamente essas estatísticas que unem a questão, o desempenho do jogador com o coletivo, e as estatísticas gerais, que a gente vê em quadra, pontos por jogo, assistências por jogo, enfim, que trazem o prêmio de MVP. E em 7 jogos, a gente viu que realmente o Shai é um cara que lidera o OKC, tanto que ele conseguiu fazer o time ganhar de várias varridas aí, varridas no jogo, no caso não na série, contra o time do Nikola Jokic, e aí realmente o caso do Jokic mereceu MVP, ele tem uma queda quando a gente tem 7 jogos seguidos dele se enfrentando. Porém, nessa temporada, antes da gente ver o duelo desses dois dos playoffs, onde o Nikola Jokic foi o terceiro na história e único pivô a ter uma média de duplos, ou seja, ele teve 3 médias, onde ele fez 10 ou mais, tem 2 dígitos ali de estatística, o único pivô na história, o terceiro, nos quase 80 anos de NBA a fazer isso, enquanto o Shai não teve médias nem de duplo-duplo. O mesmo jogador que em todas as estatísticas, mesmo não sendo líder, na maioria delas, estava no top 3 pontos, por exemplo, que o Shai foi a única coisa que ele liderou, o Jokic ficou em segundo lugar, eu vou mostrar pra vocês agora que até mesmo nas estatísticas importantes de MVP, ele ganha do Shai. Então, passando rápido pelas estatísticas gerais, porque eu já falei isso em vários vídeos, mas pra quem não acompanhou, se a gente começar por pontos, o Shai é o líder e o Jokic ficou em terceiro lugar. Ele ficou em terceiro, não segundo, nessa parte, mas ele ficou no top 3. Se a gente for atrás dessas 4 estatísticas que eu comentei pra você agora, de cara a gente tem eficiência. O Jokic ficou 2 à frente do Shai. E essas estatísticas são um pouco diferentes de pontos. A diferença de 2 ou 3 é muito maior do que seria a diferença de 2 ou 3 pontos de média ou no total de pontos ou assistências. Essa fórmula aqui, por ser fórmula, juntar várias estatísticas, esse gap de 2 significa muito mais do que o Jokic ter ficado do Shai por 2 pontos de média de diferença. Então aqui o Nikola já faz 1 a 0. Se a gente for pro wins per share total, eu não vou passar pelo offensive nem pelo defense, porque o win shares aqui resume tudo, e aí eu vou ser extremamente detalhista se eu passar por esses dois. Eu diria que se o win share não fosse o principal, ele é o segundo principal depois de blocks plus minus, e aí aqui o Shai consegue levar pra casa o win share, porém o Jokic perde pra ele só de 0.3. Muito diferente do terceiro lugar, que foi o Ivica Zubac, que tá atrás do Jokic por mais ou menos 5 de diferença. Isso daqui foi literalmente um buzzer beater que não caiu, que fez ele ficar em segundo. E depois nós temos o box plus minus, que olha só quem diria, o Jokic lidera essa estatística, liderando também de quase 2 na frente do Shai, que também tá 2 à frente do terceiro lugar, que foi o Giannis Antetokounmpo, que foi o terceiro ali da disputa da MVP, mas que todo mundo sabia que ele não ia levar. O value over replacement, que quem diria? Nikola Jokic. Aqui já prova o ponto que eu venho falando por todo o tempo. O Shai tá no time melhor que o KC, vai ganhar esse campeonato com muitas chances, eliminou o Nuggets, que é o time do outro concorrente. Então nisso, muita gente já acabaria o debate. E tá tudo bem acabar o debate, porque o Shai, desse duelo, desses dois, quem ganhasse o MVP realmente poderia se dizer que merecia. Porém, por que o Nikola merecia mais? Vim ser clubista hoje, quero nem saber. O Shai precisou de 7 jogos para levar o OKC a passar de fase contra um time que tem uma defesa pior que o OKC, contra um ataque que não é tão elite quanto o OKC, com um time que se classificou em quarto da conferência, não é alguém que estava disputando a primeira ou a segunda seed contra eles, e o time de Oklahoma não só é tão bem estruturado que se o Shai saísse de quadra, esse
esse time ainda assim conseguiria vencer do Nuggets em 7 jogos. Se o Shai não tivesse em quadra, talvez não fosse vitórias de 20, 30 ou 40 pontos. Eu desisti de ver quando tava 40 pontos pro KC e o técnico do Nuggets colocou todos os bancos pra jogar. Mas em contrapartida, além de ter acontecido todos esses pontos contra o time do concorrente dele, MVP, Nikola Jokic, o Denver Nuggets não tem nem treinador. Eu tenho que lembrar pra vocês que o Nuggets é um time que, além de ter sido o quarto local da Conferência Leste 3 dias antes, ou pelo menos o que eu lembro, faltando 3 jogos na verdade, o treinador que foi campeão deles foi demitido, o estagiário que tá no lugar dele não teve nem 10 jogos pra ter entrosamento com o time, o Jokic, além de precisar fazer tudo em quadra, também teve que ser o treinador, porque várias vezes tem cena dele montando as jogadas pro time, o jogador montando as jogadas, e ainda por cima, sem o Jokic, isso eu vi num shorts aqui de estatística dos canais que eu acompanho, mas eu não vou conseguir colocar aqui porque ia ficar o vídeo todo cagado. O Jokic, se ele ficasse fora do time, o Nuggets não pegava nem o play-in, de tão valioso que é a atuação dele pra equipe. E mesmo assim, mesmo com todos esses pontos, mesmo com o Jokic falando, acaba, pelo amor de Deus, me leva pra jogar com o Luka no Lakers, eles conseguiram fechar a temporada com 50 vitórias, o mesmo número do terceiro lugar da conferência, tá certo que o Lakers rodou, mas não vamos entrar nesse assunto, que também é o mesmo número de vitórias do Pacers e um atrás do Knicks, além de ter tido uma temporada melhor do que o Timberwolves, que são exatamente os 3 times que estão montando essa etapa de conferência de finais de conferência, perdão. Vocês entendem porque eu falo conferência de finais? Porque é em inglês, eu vou traduzir e fico confuso, enfim. E nem vem me falar do ex-treinador dele falar que o Shai é realmente MVP, porque aquilo lá, com todo respeito à história dele, é dor de quem foi demitido. O cara não ia falar pro time que demitiu ele, faltando 3 dias pra começar o jogo dos playoffs, e falar que o time que demitiu ele foi eliminado e o Jokic mereceu o MVP. E pra fechar, eu quero fazer uma atividade com vocês, porque muitos podem dizer que o Shai também era o melhor jogador individual, que o Shai trazia muito mais valor pro time. E eu já falei dessa parte sem falar das estatísticas avançadas em outro vídeo, que inclusive eu mostro como o Shai sendo trocado não é tão impactante quanto o Jokic sendo trocado. Eu quero fazer uma atividade com vocês. Essas são as estatísticas normais agora da temporada. A gente passou pelas avançadas, vamos para as normais. Vamos fazer um esquema de pontos. Vamos dizer que o primeiro lugar ganhe 5 pontos se ele for líder de uma estatística, ele ganha 4 se for em segundo lugar, terceiro se for em primeiro e assim vai. Então vamos fazer as colunas aqui. Vou colocar aqui J para o Jokic, certo? E S para o Shai. Começando por pontos, tá? Pontos o Shai leva, então ele vai ter 5 pontos aqui, certo? E o Jokic fica em terceiro lugar, então ele vai ter 3 pontos na estatística de pontos. Vamos para assistências. O Nikola Jokic fica em segundo lugar, então ele vai ganhar mais 2 pontos. E o Shai tá em 14º, ele não tá nem no top 10, então ele não vai pontuar. Total de rebotes. Eu não vou nem incluir a parte de rebotes, porque eu sei que alguns de vocês vão falar que rebotes é coisa de pivô, tudo, então eu não vou nem colocar, vou pro próximo. Nikola Jokic tá em segundo lugar, enquanto o Shai Gilgeous tá em quinto. Então vamos colocar aqui. Vou até dar um bônus porque ele empatou com o Chris. Não, vou falar que ele tava em quarto. Vou dar 2 pontos. Também vou pular tocos, porque vocês podem falar a mesma coisa pra mim. Field goal, que é porcentagem, que é aproveitamento, que é acertos de bola. O Jokic conseguiu ficar na 9ª posição, então ele não chega a pontuar, mas mesmo assim ele ficou bem à frente do Shai. Ponto bônus pro Jokic por estar na frente do Shai, porque eu lembro da última vez que eu vi a tabela. Em duplos, e ponto bônus por ele ter liderado o total de triplo-duplos na temporada. Enquanto o Shai, por pouco, não passa de ter uma pontuação só, o Jokic quase faz 10, pulando 2 estatísticas pra vocês me falarem que são estatísticas de pivô. E qual que é o ponto que eu quero chegar falando tudo isso? Não é a primeira vez que o Jokic é roubado, eu sempre vou falar pra vocês que o Kendrick Perkins alugou um triplex na mídia quando ele falou que seria racismo voltar no Jokic ao invés do Joel Embiid. Porém, dessa segunda vez, esse roubo foi justificado, porque o Shai, principalmente se for campeão, é um cara que em algum momento mereceria MVP e essa temporada seria uma das justificadas. O Jokic merecia mais? Sim, mesmo não sendo campeão. Até porque ser campeão, se classificar em primeiro lugar e não sei o que lá, não tem nada a ver com o prêmio de MVP, é só você ver o histórico. Mas pelo menos esse segundo roubo foi tipo aquele roubo do Aaron Gordon no primeiro campeonato do Dunk Contest. Ele merecia ganhar, mas o outro cara também merecia. Então a gente deixa passar. Só que o mais triste é que o Jokic, no momento, ele é o 6º jogador na história a ter mais MVPs. Na frente dele tá LeBron James e Will Chamberlain, aqui. E com 5 tem Bill Russell e Michael Jordan, e 6º somente Kareem Abdul-Jabbar. Se a gente contar que o Jordan também já chegou a ser roubado, ele teria mais de 5 MVPs, mas por que eu mostrei isso pra vocês? A NBA é feito de narrativas, e eu acho muito difícil um jogador que claramente joga basquete por obrigação, porque não tem nenhuma entrevista que mostra que ele gosta de ser um puta jogador da NBA, que é o melhor jogador do mundo sem conseguir pular 2 centímetros do chão e uma pançona de chope, apostando em cavalos todos os fins de semana. E ainda por cima, sendo europeu, vai ser um milagre se ele ganhar o 4º MVP, quiçá o 5º, que aí vai beirar o impossível, que eles nunca vão fazer um jogador desses parâmetros passar lendas como Will
Wilt Chamberlain ou fazer ele empatar lendas como o Michael Jordan. Eu acho muito difícil uma liga onde os próprios jogadores se chamam campeões mundiais e tentam humilhar um jogador americano que fala que ser campeão no próprio país não é ser campeão mundial, aceitarem um jogador europeu sem porte atlético, dominando o esporte americano, sendo o melhor jogador tantas vezes na história quanto LeBron James ou Michael Jordan. Por mais que o Shai mereça também esse MVP e ele seja canadense, o que não é esse americano, eu acho que os últimos 10 MVPs não foram americanos, pra eles, de acordo com o Trump, daqui a pouco vai virar parte também dos Estados Unidos, ainda assim comercialmente é muito melhor do que ter um cara como o Jokic sendo tão lendário quanto o Wilt Chamberlain. LeBron James já passou por roubo de MVP, Jordan já passou por roubo de MVP, mas eu sinceramente acho que daqui em diante, talvez a gente não veja mais o Jokic ganhando nenhum MVP, ao menos que seja muito obrigatório que ele precise ganhar. Eu sinceramente não me incomodo, não vou brigar, não vou discutir com quem acha que o Shai merecia mais um MVP. Ele realmente teve uma performance absurda, com o melhor elenco na história do Thunder e o 8º elenco historicamente a ganhar mais de 67 partidas ou mais. Então por mim tá ok, eu só queria trazer esse outro lado da moeda, eu só queria mostrar pra vocês como ele também era importante, mostrar pra vocês como esse prêmio nem sempre é dado pra aquilo que ele promete e que não basta você ser só um baita jogador, o seu time tem que estar alinhado também. Mas os únicos real MVPs, tal qual Durant iria dar em mãe dele, que a gente pode falar, são os membros desse canal. Virando membro desse canal, você tem várias vantagens, acesso antecipado e as outras vantagens que eu não lembro de cabeça, além do acesso antecipado. E por mais barato que uma água no mercado, você me ajuda a manter todo o ecossistema que é esse canal, fazer os vídeos de tela verde, ter motivos pra eu vir mais vezes aqui no canal, expressar minha opinião. E eu quero propor algo novo pra você. Se você é membro do canal e quer expor suas opiniões, assim como eu exponho as opiniões desse vídeo, deixa comentado nesse vídeo que o próximo vídeo que eu fizer nesse formato, eu vou trazer ele pra vocês e compartilhar com todo o pessoal, tal qual eu vi em um vídeo do Guibeira. A diferença do Guibeira é que ele cobrou pra fazer isso, e eu não vou cobrar de quem é membro. Mas se você não é membro, você ainda pode participar. Você pode deixar um valeu nesse vídeo, se você quiser aparecer no próximo vídeo também com a sua opinião. Lembrando que eu gravo os vídeos de quarta. Esse vídeo vai sair na terça, o próximo vídeo sai na quinta. Então eu espero que você entenda que se você comentar nesse vídeo e no próximo seu comentário não aparecer, eu coloco em outro comentário. Se você acabou de ver a propaganda do canal e não está inscrito, não existe outro argumento que você possa usar, a não ser você ser obrigado a se inscrever no canal, porque até nessa parte você ficou até aqui. Comente vacalo se você ficou até essa parte do vídeo e deixe sua opinião pra gente debater aqui nos comentários o que você acha sobre o MVP, o que você não achou, enfim. E eu vou deixar pra você agora continuar seu almoço, sua janta, o que lá que você esteja fazendo, assistir o vídeo do canal que o YouTube acha que você vai gostar, mas se você acha que não vai gostar desse vídeo, não tem problema, esse é o último vídeo do canal. Muito obrigado por você ficou até aqui, eu sou o Psicobecer, até a próxima e tamo junto.